Olá, que bom ter a sua companhia. Sabe aquela primeira página do Evangelho de Mateus? Muita gente passa direto por ela, né? Pensa que é só uma lista comprida de nomes, talvez até um pouco monótona. Mas e se naquela genealogia estiver, na verdade, a chave que abre o significado de toda a história da salvação? É o que a gente vai descobrir hoje. Fica a pergunta no ar. Uma lista de nomes pode, de alguma forma, ser inspiradora? Um registro de antepassados pode mesmo revelar algo profundo sobre Deus e sobre nós? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é um gigantesco sim. É que essa lista de nomes não é um mero anexo histórico. Não, não. É uma declaração de fé poderosíssima. Ela nos mostra um Deus que é sempre fiel, que cumpre o que promete, nos mostra uma humanidade que é frágil, que cai, e, acima de tudo, nos mostra a graça de Deus, que sempre, sempre vence no final. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Tudo começa aqui, nesse primeiro versículo. Pensa nele como a porta de entrada para todo o Evangelho. Ele já diz logo de cara quem é Jesus e de onde ele vem, não só no sentido histórico, mas no sentido teológico, que é o que mais importa. Nessa primeira parte, então vamos entender como essa única frase já arma todo o cenário para o que vem depois. Essas palavras são de fato a chave que abre o sentido de toda a história que está por vir. Olha que interessante, a expressão livro da Gênese. Isso não está aí por acaso. Mateus usa a palavra grega Geneseos, que é a mesmíssima palavra que dá nome ao primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. A mensagem aqui é de arrepiar. Se o primeiro Gênesis contou a história da criação, este novo Gênesis anuncia o início de uma nova criação em Cristo. Logo em seguida, Mateus dá a Jesus dois títulos que são fundamentais. Chamá-lo de filho de Abraão conecta Jesus àquela promessa universal de que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. E chamá-lo de filho de Davi, bom, isso identifica como o Messias que todo mundo esperava, o rei, o herdeiro do trono eterno. A história de Israel inteira se afunila e chega nele. Agora vamos avançar um pouco e olhar para a estrutura dessa lista, porque ela não é nem um pouco aleatória. Pelo contrário, ela revela uma verdadeira arquitetura divina, um plano de Deus que vai guiando a história com uma sabedoria impressionante. E o que é realmente curioso é este número aqui, 14. Mateus faz questão de organizar toda a genealogia em 3 grupos de 14 gerações. Mas por que 14? Qual o segredo por trás desse número? A resposta está no hebraico. No hebraico antigo, as letras também valiam como números. E as consoantes do nome Davi, que são D, V, D, somam exatamente 14. Então, ao repetir esse número 3 vezes, Mateus está praticamente gritando para a gente: Jesus é o grande filho de Davi. Ele é o cumprimento da promessa messiânica. E essas 3 séries de 14 marcam as grandes fases da história da salvação. A primeira é a fase da promessa, da subida, da glória do reino. A segunda é a fase da queda, do pecado, da infidelidade que leva ao castigo do exílio. E a terceira é a fase da espera silenciosa, da esperança teimosa no Salvador. Em cada uma delas, a mão da providência divina está lá, guiando tudo. Agora, talvez a parte mais chocante, mais surpreendente de toda a genealogia seja a inclusão de algumas mulheres. Uma coisa super incomum para a época, sabe? E essa escolha carrega uma mensagem teológica profundíssima sobre a graça de Deus. Mateus faz questão de destacar 4 mulheres do Antigo Testamento. E o detalhe é que 3 delas eram estrangeiras e todas elas têm histórias de vida, digamos, bem complexas, até irregulares para os padrões da época. A presença delas aqui, com certeza, não foi por acaso. A história de Tamar, por exemplo, é de cair o queixo. Diante de uma injustiça do sogro dela, Judá, ela toma uma atitude drástica, meio desesperada, para garantir que a linhagem da promessa continuasse. O fato dela estar na lista mostra que a soberania de Deus age até no meio das situações humanas mais confusas e complicadas para cumprir o seu plano. Depois temos Raabe. Ela era uma prostituta pagã lá de Jericó. Mas por causa da fé que ela demonstrou no Deus de Israel, ela não só foi salva, como passou a fazer parte do povo da aliança. Ela é um sinal poderoso de que a salvação vem pela fé e está aberta para todo mundo, de todos os povos. E tem Ruth, que veio de um povo inimigo de Israel. Mas ela demonstra uma lealdade e um amor tão incríveis que acaba se tornando a bisavó do grande rei Davi. A história dela é uma celebração da virtude, mostrando que o que realmente importa para Deus não é de onde a gente vem, mas a fidelidade do coração.
E aqui a gente chega num ponto crucial. Mateus podia simplesmente ter escrito Batseba, mas ele escolhe a expressão dolorosa, a mulher de Urias. Por quê? Para nos lembrar do pecado terrível de adultério e assassinato de Davi. E, no entanto, é justamente dessa união pecaminosa que Deus faz nascer Salomão. Isso não diminui o pecado de jeito nenhum. Pelo contrário, isso aumenta e muito o tamanho da graça de Deus, que é capaz de redimir até as nossas piores quedas. Isso ilustra de um jeito brilhante o que Santo Agostinho ensinava. O fato de Deus saber de tudo não anula a nossa liberdade, mas ele é tão grande, tão poderoso, que consegue inserir as nossas escolhas, até as piores, num plano muito maior de salvação, onde ele é capaz de tirar o bem até do mal que a gente faz. Bom, toda essa história longa, com essa estrutura pensada, com esses personagens surpreendentes, tudo isso caminha para um único ponto. Para o grande final, o clímax, onde o padrão de toda a genealogia vai ser quebrado de propósito. Repare bem na mudança. A fórmula é sempre a mesma por 40 vezes. Fulano gerou Cicrano. Mas quando chega em Jesus, a coisa muda. O texto não diz José gerou Jesus. Diz que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Percebe a diferença? Essa pequena mudança na gramática é uma afirmação teológica gigantesca. José é o pai legal, o que garante a Jesus o direito de ser herdeiro de Davi. Mas a ausência da paternidade biológica aponta para a origem única, divina, de Cristo. Ele não foi gerado por José, ele nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E, finalmente, essa genealogia não é só uma aula de história ou de teologia, ela se torna um convite. Um convite para a gente meditar sobre a nossa própria história e sobre como Deus age nela também. Santo Afonso de Ligório nos convida a ficar maravilhados. O Deus eterno, perfeito, todo-poderoso, escolheu entrar na nossa história humana com toda a bagunça, com todo o pecado e toda a glória, só para nos encontrar, só para nos salvar. Ele quis ter uma família, ter antepassados. E São Bernardo nos lembra o motivo. Se as nossas feridas, as feridas do pecado, não fossem mortais, o Filho de Deus não precisaria ter se encarnado e morrido para nos curar. A encarnação, que foi preparada por toda essa longa história, tinha um destino certo, a cruz, o ato supremo de amor e redenção. E assim, a genealogia nos leva a uma pergunta final muito pessoal. Ao olhar para a própria história de vida, com todas as luzes e sombras, com as fidelidades e as quedas, será que é possível reconhecer essa mesma providência amorosa? Como é que Deus hoje está escrevendo reto por linhas tortas na história da salvação que se desenrola na vida de cada um de nós?